Lá nas últimas páginas do Antigo Testamento, existe uma profecia poderosa sobre o retorno de um homem que, de certa forma, driblou a própria morte. Um profeta que não foi enterrado, mas que subiu aos céus em uma carruagem de fogo. O nome dele é Elias. Muitos já ouviram falar, mas poucos entendem a profecia impressionante que diz que ele vai voltar antes do grande e terrível dia do Senhor. Mas, e se eu te dissesse que ele já voltou em segredo? Ou que a sua chegada iminente vai balançar as estruturas do nosso mundo? Será que essa profecia já está se cumprindo bem debaixo do nosso nariz? Prepare-se, porque hoje nós vamos seguir as pistas deixadas nas Escrituras para decifrar um dos maiores mistérios proféticos de todos os tempos. Afinal, quem é o verdadeiro Elias que há de vir? Se você acredita no poder das profecias e quer mergulhar fundo nos segredos da Bíblia, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque a nossa jornada está só começando. Para a gente entender a promessa da sua volta, primeiro precisamos entender por que a partida dele foi tão espetacular. Quem foi esse homem, tão marcante que sua ausência ecoa há milhares de anos? Elias, que significa "O Senhor é o meu Deus", aparece no livro de 1 Reis, numa época bem complicada para Israel. O rei Acabe e sua esposa, Jezabel, tinham levado a nação a adorar um deus pagão chamado Baal. E Elias não era um cara de panos quentes. Ele era uma tempestade, um homem forjado na convicção, enviado por Deus com uma missão clara: chamar o povo de volta e provar que só Yahvé é o Deus verdadeiro. A vida dele foi uma sequência de milagres e confrontos ousados. Ele anunciou uma seca que durou anos e foi sustentado por corvos, e depois por uma viúva em Sarepta, cujo azeite e farinha se multiplicaram e cujo filho ele ressuscitou. Mas o ponto alto do seu ministério foi no Monte Carmelo. Sozinho, ele desafiou 450 profetas de Baal para uma prova de fogo. Eles oraram por horas e nada. Então Elias reconstruiu o altar do Senhor, jogou água por cima e fez uma oração simples. A resposta foi imediata. Fogo desceu do céu e consumiu tudo: o sacrifício, o altar e até a água em volta. Naquele dia, o povo se prostrou e declarou: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." Ainda assim, esse gigante da fé também era humano. Depois dessa vitória, uma ameaça de Jezabel fez com que ele fugisse, com medo e deprimido, chegando a pedir a própria morte. Foi lá no deserto, em seu momento de maior fraqueza, que Deus falou com ele, não em um furacão ou terremoto, mas em um sussurro suave e tranquilo. E o final de sua jornada na terra foi tão incrível quanto sua vida. Como está em 2 Reis, enquanto ele caminhava com seu sucessor Eliseu, uma carruagem de fogo apareceu de repente e Elias foi levado aos céus em um redemoinho. O texto não fala que ele morreu, apenas que foi levado. Esse detalhe único, o fato dele não ter passado pela morte, é a chave que abre a porta para a profecia de que um dia ele voltaria. Isso o tornou um profeta cuja história parecia ter ficado com um "continua". Quase 400 anos depois que Elias foi levado, o último livro do Antigo Testamento foi escrito. E nas suas palavras finais, o profeta Malaquias deixou uma promessa que se tornou o centro da nossa investigação. Em Malaquias 4, versículos 5 e 6, está escrito: "Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se volte para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição." Essa profecia é muito importante. Ela fala de um precursor, um mensageiro que viria para preparar o caminho, para trazer reconciliação antes do juízo final. A promessa era tão forte que a tradição judaica passou a esperar literalmente por Elias,
a ponto de deixar um lugar vago para ele na mesa da Páscoa, na esperança de que ele chegasse para anunciar o Messias. Séculos se passaram. E então surge uma figura radical no deserto da Judéia. Um homem que se vestia com pelos de camelo, comia gafanhotos e mel e pregava uma mensagem direta: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O nome dele era João Batista. As semelhanças com Elias eram óbvias no visual e na mensagem, e a própria Bíblia faz essa conexão. No Evangelho de Lucas, um anjo anuncia o nascimento de João, dizendo que ele iria adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias. Mais tarde, o próprio Jesus Cristo confirma isso. Quando os discípulos perguntaram, ele disse em Mateus 11, "E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir." Depois da transfiguração, onde Elias aparece ao lado de Moisés, os discípulos perguntam de novo sobre a profecia. Jesus responde, "Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram." E o texto termina dizendo, então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Parece caso encerrado, certo? João Batista cumpriu a profecia, preparando o caminho para a primeira vinda de Cristo. Ele era o Elias em espírito e poder. Mas é aqui que o mistério fica ainda mais interessante. Naquela mesma conversa em Mateus 17, antes de dizer que Elias já veio, Jesus faz uma declaração curiosa, usando o tempo futuro. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Como assim? Se João Batista já era o cumprimento, por que Jesus fala de um Elias que ainda vai vir? Será que a profecia tem um duplo cumprimento? Que João Batista foi o primeiro, mas que outro Elias ainda está por vir para preparar o caminho para a segunda vinda? Essa frase de Jesus, de que Elias virá e restaurará todas as coisas, abre a porta para uma interpretação fascinante, a de que a profecia ainda terá um cumprimento final. Se João Batista foi o Elias que preparou o caminho para o Messias como cordeiro, faz sentido que um outro precursor, com o mesmo espírito, prepare o mundo para a sua volta como juiz e rei. E essa ideia não é nova. Ela se conecta com outra profecia misteriosa, lá no livro do Apocalipse, capítulo 11. O texto fala de duas testemunhas que vão profetizar em Jerusalém durante o período da tribulação. Elas terão poder para impedir que chova, exatamente como Elias fez. O texto diz que sairá fogo de suas bocas para consumir seus inimigos, o que lembra o fogo que Elias invocou no Monte Carmelo, ainda que de uma forma simbolicamente diferente. Por causa dessas semelhanças, uma interpretação tradicional, especialmente em certas correntes teológicas, é que uma dessas testemunhas seria o próprio Elias, voltando em carne e osso para sua missão final. A outra testemunha é muitas vezes identificada como Moisés, que também apareceu com Elias na transfiguração, ou Enoque, o outro homem que a Bíblia diz que foi levado ao céu sem morrer. Essa leitura sugere que a volta de Elias não seria secreta, mas um ministério público e poderoso bem no centro dos eventos do fim dos tempos, chamando o mundo ao arrependimento. Claro, existem outras visões. Alguns interpretam as duas testemunhas de forma simbólica, como a lei, Moisés, e os profetas, Elias, ou até mesmo a igreja. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem uma perspectiva única. Eles ensinam que, de acordo com o relato de Joseph Smith, Elias de fato retornou em 1836, aparecendo para ele e restaurando as chaves do poder selador, que permitem que as famílias sejam unidas para a eternidade, cumprindo a parte da profecia sobre converter o coração dos pais aos filhos. Então, o que a gente tem é um quebra-cabeça profético. Temos o cumprimento em João Batista, confirmado por Jesus. Temos a promessa enigmática de Jesus de que Elias ainda virá. E temos a visão das duas testemunhas, onde uma delas tem todas as características do profeta.
Será um retorno literal? Uma pessoa com o espírito e poder de Elias? Ou a profecia já se cumpriu de um jeito que poucos perceberam? O mistério continua. Nossa jornada nos levou das colinas de Israel até as páginas finais da Bíblia. Começamos com um homem que subiu aos céus em fogo e seguimos as pistas sobre sua volta. Vimos como a profecia se cumpriu em João Batista, mas também vimos como as palavras de Jesus e o Apocalipse apontam para um ato final nesse drama. A identidade do verdadeiro Elias, se foi João Batista, se será uma das duas testemunhas ou outra coisa, continua sendo um dos grandes debates. A Bíblia nos dá as pistas, mas talvez de propósito não entrega a resposta de bandeja. Porque no fim das contas, a vinda de Elias, no passado ou no futuro, traz uma mensagem urgente que vale para todos nós. A necessidade de arrependimento, reconciliação e preparação. A profecia não serve só para matar nossa curiosidade sobre o futuro, mas para transformar o nosso presente. A verdadeira questão que ecoa através do tempo não é quem é Elias ou quando ele vem, mas se nós estamos prontos para a mensagem que ele traz. Nós estamos hoje dispostos a voltar nossos corações para Deus e uns para os outros? Mas e você, o que acha? A profecia de Elias se cumpriu totalmente em João Batista, ou você acredita que ele ainda virá, talvez como uma das duas testemunhas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Bora conversar sobre isso. E se você curte desvendar mais segredos das profecias bíblicas, não se esquece de se inscrever e compartilhar este vídeo. Até a próxima!